Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana, né? Nosso volume 1 de 2021, segunda semana. Lembrando vocês que nós estamos estudando nesse PET os assuntos que foram trabalhados o ano passado, né? Então nós estamos fazendo uma revisão, né? Para ver o que vocês aprenderam. E no tema desta semana, nós vamos trabalhar o povo brasileiro, né? Então nós vamos ver que o Brasil é um país de etnias diferentes, isso se deve ao nosso processo de colonização, né? O Brasil tem aí mais de 210 milhões de habitantes, né? Nós somos um país aí considerado populoso, somos o quinto maior em extensão territorial, né? A densidade demográfica do Brasil hoje é de 24 habitantes por quilômetro quadrado, né? Então, nós temos essas características. Outra característica importante é que grande parte da população brasileira se concentra no litoral brasileiro. Um gráfico utilizado para a gente analisar a população brasileira é a pirâmide etária, né? Que é este gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui, ele mostra para vocês o quê? A base desse gráfico, que é essa parte aqui de baixo, né? Ele mostra a taxa de natalidade. Esse meio da pirâmide nos mostra o número de jovens e adultos. E o topo da pirâmide nos mostra os idosos, né? Lembrando que essa pirâmide que a gente está analisando, ela é de 2010. Então, em 2010, nós tínhamos uma base bem larga, ou seja, a taxa de natalidade era alta, né? O número de jovens e adultos. Um detalhe que é interessante a gente falar é que o número de idosos no nosso país tem aumentado significativamente. Outro detalhe é que, de forma geral no Brasil, a taxa de natalidade também vem caindo, tá? Ou seja, o número de filhos, tá? Começando as atividades, a primeira atividade vocês vão analisar o gráfico de densidade demográfica, né, por região aqui no Brasil. A letra A, vocês vão explicar a seguinte afirmativa: a população brasileira encontra-se mal distribuída pelo território. Então, vocês vão dizer, o que vocês entendem disso? A população brasileira está distribuída de forma desigual, ou seja, nós temos lugares com mais pessoas e lugares com menos pessoas. Vocês podem observar que a região sudeste, de acordo com o mapa da página 53, é a mais populosa, é mais povoada, enquanto a região norte tem menos pessoas, tá? Na questão B, vocês vão dizer por que a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado na região norte é menor. Aí vocês têm que pensar, nossa, o que tem lá que dificulta, né, as pessoas se adaptarem? Presença da floresta, né? É uma região que tem muitas características naturais marcantes, né? Outra coisa que vocês podem colocar é uma região que está se industrializando recentemente, né? É uma região distante do grande centro econômico do Brasil, que é a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo, tá? Na questão 2, vocês vão falar de acordo com o mapa da página 53, o nosso estado, Minas Gerais, como que ele está dentro dessa questão da densidade demográfica? Nós somos um estado privilegiado, né? Nós estamos inseridos na região mais desenvolvida do Brasil, né? Então é interessante vocês fazerem essa análise, tá? A questão 3 é para vocês marcarem verdadeiro ou falso, analisando as duas pirâmides etárias, a de 1970 e a de 2000, tá bom? Prestem atenção que as características são muito marcantes dessas pirâmides etárias. A questão 4, vocês têm um infográfico mostrando aí a taxa de fecundidade da mulher. O título, né, do infográfico, éramos 6, seremos 3. O que isso quer dizer? Que antigamente as mulheres tinham um número maior de filhos, né? E com o passar do tempo, a mulher está tendo menos filhos. Segundo a projeção, em 1960, as famílias eram muito numerosas, mas elas viviam grande parte na zona rural, precisava de mão de obra. Já em 2000, o número de filhos reduziu aí, um filho por casal. Fora que nós temos a questão dos casais que fazem a opção por não ter filhos, aqueles casais que não conseguem ter, né? Então, a taxa de fecundidade da mulher está caindo, né? E depois da análise, vocês vão dizer, né, o que a análise da imagem nos permite concluir com relação à população brasileira. Se isso continuar dessa forma, a população brasileira tende a crescer de forma muito
pequena, porque as mulheres estão deixando de ter um número grande de filhos. E a letra B, qual seria a consequência disso? Então, a consequência de não termos muitas crianças seria falta de mão de obra, né? Um número grande de idosos para receber aposentadoria, né? Então, nós iríamos ter aí uma deficiência muito grande na mão de obra para realizar as nossas atividades econômicas, certo? Assim, nós finalizamos a nossa segunda semana. Lembrando vocês que os nossos meios de comunicação, né, são importantes, que vocês perguntem, que vocês enviem dúvidas, né? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa semana de estudo, até mais.